Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Na primeira falamos sobre a nona calamidade, ou nona praga, e agora nós vamos falar sobre a praga dos primogênitos, que está narrada no capítulo 11 do Evangelho, do livro do Êxodo. Yahvé disse a Moisés: farei vir mais uma praga ainda contra o faraó e contra o Egito. Então, ele nos deixará partir daqui. Quando ele vos enviar, estará acabado e ele mesmo vos expulsará daqui. Diz ao povo, e que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher objeto de prata e ouro. Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Moisés era também um grande homem na terra do Egito, aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. E Yahvé disse a Moisés: à meia-noite passarei pelo meio do meu povo, pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que está a trabalhar no moinho, até mesmo os primogênitos do gado. Haverá então na terra do Egito um grande clamor, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Mas dentre os israelitas, desde os homens até os animais, não se ouvirá ganir um cão, para que saibais que Yahvé fez distinção entre o Egito e Israel. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue. Depois disso sairei, e ardendo em ira saiu da presença do faraó. E aí o faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus prodígios. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante do faraó, mas Yahvé endureceu o coração do faraó e ele não deixou os israelitas partirem. E aí é que ele disse Yahvé a instituição da Páscoa, que está no capítulo 12 do livro do Êxodo. E aí ele manda preparar um cordeiro, passar o sangue no umbral das portas, porque quando ele passasse, nenhum primogênito dos hebreus morreria. Isso é um sinal que existe de que Deus, quando o anjo da morte passasse, não atingiria. A 10ª calamidade foi particularmente chocante. Todos os primogênitos do sexo masculino, tanto dos animais quanto dos seres humanos, morreram. Estudiosos da Bíblia que aceitam que as 9 primeiras pragas possam ter sido ocorrências naturais, não conseguem aceitar que a 10ª terrível praga pudesse ter uma causa natural. Ora, o eminente estudioso da Bíblia, um judeu americano chamado Nahum Sarna, professor de assuntos judaicos na Universidade de Atlanta, da Flórida, em seu livro Investigando o Êxodo, escreve: o 10º castigo divino, infligido ao faraó e ao seu povo, é a única praga para a qual não se pode dar nenhuma explicação racional. Ela pertence inteiramente à categoria do sobrenatural. À primeira vista, isso poderia parecer óbvio, mas antes de concordarmos com isso, deveríamos submeter a situação à visão, à análise da ciência. E aí o autor diz assim: eu também gostaria de assinalar, mais uma vez, conforme explicado no capítulo 2, os antigos israelitas consideravam os eventos naturais como obra de Deus. Por exemplo, eles deviam saber muito bem que a praga da chuva de pedra era um evento natural, uma tempestade de granizo, mas para eles era também um evento sobrenatural em que o Senhor fez chover granizo sobre o Egito, como está em Êxodo 9, 23. Os israelitas acreditavam que operava por meio e com os eventos naturais. Por isso, investigamos a possibilidade da morte do primogênito ter uma explicação racional, ainda que, à primeira vista, pareça altamente improvável. Vejamos o seguinte. Vamos ver a descrição.
À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do escravo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais, como está em Êxodo 12, 29. Essa praga foi o desastre supremo para os egípcios, pois todos os planos e sonhos de uma família baseavam-se no filho primogênito. Uma coisa que também, depois, por tradução, foi herdada pelo povo hebreu. As pragas anteriores visavam colheitas, animais, coisas com relação a úlceras, mas a 10ª praga atingiu o âmago, mesmo da família egípcia e de seu futuro. Se nós analisarmos essa narrativa sob a ótica da ciência, teremos que perguntar por que haver talvez uma explicação científica para a doença que acometeu apenas o primogênito do sexo masculino, todos os humanos quanto os animais. Como é que se explica isso? Vimos que as 6 primeiras ocorreram numa sequência biológica. Muito bem. Além do mais, a 7ª, a chuva de pedra, que concebiu para atrair a 8ª, que foi os gafanhotos, e das trevas pela tempestade de areia, relacionada com a primeira, mas a 10ª, a morte dos primogênitos, parece uma coisa isolada e desconexa. Será que as 6 primeiras pragas que demonstramos estão numa estrita sequência, que leva a seguinte, são como uma luz orientadora conduzindo ao esclarecimento que todas as 10 pragas são, na verdade, uma sequência lógica, terminando com a morte do primogênito? É isso que a ciência quer mostrar para você, meu caro. Mar e Malloy, que são 2 pesquisadores, engenhosamente sugeriram uma possível cadeia científica que poderia explicar a morte dos primogênitos. Não concordo por completo com ele, portanto, vou me basear na sua teoria, modificá-la aqui. Primeiro, comecemos com as ideias desses atores. A 7ª praga, chuva de pedra, teria deixado num estado muito úmido tudo quanto tivesse restado da colheita. Lógico, por causa de derreter o gelo. Mas, não saia daí que num minuto nós vamos continuar para fechar essa questão da 10ª praga. Até já.